Olá, boa noite. Tudo bem, José, João? Obrigado pelo convite. Estou aqui para falar um pouquinho sobre aquilo que eu mais faço hoje em dia, né? Falar sobre o mineral zeólita, clinoptilolita. Clip, clip, clip. É complicado, né? Não é fácil. E Enfim, poderoso. é muito bom, é sempre prazeroso de poder contar mais sobre esse mineral que pode mudar muitas coisas, que é o mineral, que se fala que é o mineral do milênio, ou mineral inteligente. Aí já para começar, né, por que o mineral do milênio? Por que será? A zeólita, de fato, ela tem vários aspectos, né, você pode ver ela como simples quelante, quer dizer, um detoxificante, mas você também pode ver como fonte de silício, mas também pela estrutura sagrada que tem, os cristais, a formação dos cristais, que são tetraedros, tem uma vibração bem distinta, é bem interessante, que o nosso corpo precisa. E, enfim, aí eu vou contar um pouco mais, né, o que esse mineral pode fazer, o que ele, qual é o propósito quando se toma ele, e também tira dúvidas, obviamente, né? Se tem dúvidas, estou à disposição. Então, como eu cheguei a esse mineral? Eu, num certo momento da minha vida, era um jovem de 26 anos, eu adoeci de uma doença autoimune, que se chama granulomatose de Wegener. Hoje só é chamado de granulomatose. Wegener era um médico nazista, é por isso não pode mais falar Wegener. Mas, no meu tempo, era granulomatose de Wegener. E essa doença aconteceu, afetou o pulmão, afetou o mastoide, precisava fazer uma cirurgia do mastoide dentro da cabeça, perdi a audição do lado esquerdo. Enfim, o tratamento foi, depois da descoberta, foi bem invasivo, foi quimioterapia, altas doses de corticoide, mas antes de eu ir embora, conversei com o Papai do Céu, me entreguei, a vida continuou. Então, depois desse tratamento, que me deixou muito debilitado, sendo jovem ainda, eu fui à busca, à procura de uma explicação por que eu estava assim, porque eu tinha essa doença e o que poderia ser feito para eu ter uma vida normal, uma qualidade de vida. E percebi depois, quando eu migrei para o Brasil, sofrendo bastante entre o tempo, tive mais tempo de pesquisar, eu percebi que a doença tem a ver com intoxicação por mercúrio. E quando descobri isso, fui bem investigativo, comecei a estudar protocolos para desintoxicar o corpo do mercúrio. E encontrei um certo dia um médico muito renomeado, alemão, que se chama Klinghardt, professor Dr. Klinghardt. Ele morava em New York, ele fez o detox dos astros lá. Ele falava da zeólita como um possível quelante de metais tóxicos. E quando eu comecei a buscar a zeólita, eu encontrei na Alemanha, e na época eu comprei na Alemanha, mandaram para cá e tomei. E depois de pouco tempo eu percebi que esse mineral realmente é milagroso, e fazia um efeito enorme no meu corpo, reverti praticamente todos os males que eu tinha muita enxaqueca, eu tinha gastrite, eu tinha hiperplasia prostática com um cara de 35 anos, eu tinha dores no corpo,
eu tinha pele impura, queda de cabelo, lá vai. Então, com esse mineral, eu consegui reverter esse quadro e voltar a viver normalmente. E a busca depois de uma fonte desse mineral para poder propositá-lo para os brasileiros, para a população brasileira, porque eu percebi que muita gente precisava disso, encontrei uma empresa que fazia importação desse mineral para outras finalidades. Então, para uso animal, para agricultura, como fertilizante, para filtros de água, mas menos para a saúde humana. E essa empresa falou, a gente sabe que pode ser utilizado, mas a gente não conhece, a gente não tem embasamento científico, é muito perigoso. Eu falei, se vocês deixam, eu tenho um livro científico, eu monto esse braço e a gente faz o necessário para poder propositar. Eles toparam, é assim até hoje, continuamos a trabalhar juntos e criei primeiro uma empresa aqui em Natal, depois uma em São Paulo, e tendo muitos bons resultados, né? Se repetindo aquilo que eu senti no meu corpo. Então, essa é a história como eu cheguei, né, a esse mineral. Bom, a zeólita clinoptilolita é um mineral rochoso que se cria quando a lava do vulcão entra em fusão com o mar. E a palavra zeolite vem de duas palavras, é zeo e lite, né? Zeo é fogo, lite é pedra. Literalmente, quando a lava, né, fogo entra em contato com o mar, cria bolis de oxigênio, cria esse mineral poroso e fica solidificando durante milhões e milhares de anos. Onde a zeólita hoje é extraída, não tem mais vulcão, né? Especificamente, o nosso mineral que nós utilizamos exclusivamente é a zeólita cubana, de origem Cuba. E esse mineral de lá, ele tem alguma especificação, algo especial que as outras minas não têm, que faz ele um pouco superior em relação à troca catiônica. Bom, o que é a troca catiônica? Esse mineral, por causa das bolis de oxigênio, cria cavidades, microcavidades. A gente fala de uma malha com essas cavidades, aqueles furinhos de 2 a 7 nanômetros, são minúsculos. E nessas microcavidades nós temos a carga negativa do mineral, que atrai tudo que tem carga positiva, pela troca catiônica ou troca iônica. A formação dos cristais, você pode ver que tem cátions no meio, que unem os cristais. Esses cátions são minerais essenciais, como potássio, magnésio, manganês, cálcio, por exemplo. E como houve a troca catiônica, o mineral repassa os cátions para o corpo humano, então tudo que é beneficente, e recebe em troca aquilo que tem carga positiva, é principalmente pH baixo. E quando nós vamos ver o que se enquadra para este tipo de substância, você vai encontrar justamente os metais tóxicos, não apenas os metais pesados, metais tóxicos, falamos de alumínio, é um metal leve, que é tóxico também. Nós temos o níquel, cádmio, chumbo, mercúrio, etc. Além de outras toxinas, pode ser toxinas dissolventes, pode até ser substâncias tóxicas provenientes de radiações, como o césio 137 é o estrôncio 90, que é o
o lixo tóxico que se cria quando você tem reator nuclear. E, enfim, a zeólita atrai tudo isso, encapsula, sequestra dentro daquelas microcavidades e depois ela é integralmente excretada através do intestino. É isso que é interessante. Então, esse processo ele acontece por troca catiônica, para trocar esses íons, precisa um eletrolito, um condutor. E o eletrolito é a água. É quando você tem na água um pouco de sódio, você intensifica essa troca. E aí que nós vemos a diferença da zeólita cubana, que tem justamente um pouquinho de sódio dentro. É isso que faz a diferença, intensifica essa troca catiônica. Essa é a explicação porque a zeólita cubana é um pouco superior às outras. Também em relação ao pH, ela tem um potencial hidrogênico alto, entre 8 a 9, e repassa para o corpo esse pH em forma de corrigir ou poder adequar o pH sanguíneo. Porque a zeólita, quando uma vez ingerida através da parede intestinal, afeta a corrente sanguínea, e dentro da corrente sanguínea atinge a matriz das células. Agora, quem não sabe o que é matriz das células é a parte, o tecido mole, aquilo que cria pele, ossos, cartilagem. Essa é a matriz da célula. Então, a zeólita, o silício, esse zeólita é 70% silício, atinge a matriz da célula como um componente super importante, porque para a criação de células novas do tecido mole precisa de silício. E a gente está falando de um silício bem específico. Nós estamos falando do silício monomérico. É um silício que não é tóxico, é beneficente para o corpo humano. Já o silício polimérico, que é areia de praia, por exemplo, é polimérico, essa aí não faz bem para a saúde. Então, aí você já pode ver que temos, de um lado, o sequestro daquilo que faz mal no corpo, mas, de outro lado, temos uma fonte de silício, de minerais essenciais para o corpo, que faz uma grande diferença para o corpo humano. E, falando sobre silício, vocês que têm uma certa abertura para isso, você sabe, não preciso falar para ninguém que assiste aqui, tudo muda nesse planeta. A gente está numa grande mudança e essa adequação vibracional requer uma adequação do nosso corpo físico. Quer dizer, nosso corpo físico ele vai virar um pouco mais leve, ele vai ser mais sutil, e a transformação do corpo físico acontece pela troca do corpo de carbono para o corpo de silício. E agora você sabe por que a zeólita é tão importante para as pessoas nesse momento, porque ela contribui para essa troca, além de limpar o campo, não apenas físico, biofísico, mas o campo vibracional também. Nos Estados Unidos tem um grupo de cientistas que estudam a parte interna do planeta, e o chefe deles é o Emery Smith,
O Emery Smith, num desses vídeos que ele foi entrevistado por David Wilcock, né? David Wilcock que fala dos wormholes, aquelas dos buracos de verme, né? Que você vai de uma realidade para outra. Então, o Emery Smith fala que eles tomam zeólita todos os dias, porque eles sabem que a zeólita adequa a voltagem do DNA. Isso para eles é fundamental para poder entender e interpretar as situações e os acontecimentos. Então, igual que você se adequa ao momento que se encontra a realidade, e você consegue sintonizar as informações daquele momento. Então, eu não posso falar isso em todos os canais, mas aqui eu falo porque eu sei que você sabe interpretar. Mas eu falo isso no canal que se fala sobre medicina, o povo vai dizer, não, o cara está pirando, ele está louco, ele está nadando na maionese. Mas tudo bem. Então, essa é a outra parte, né, da zeólita, a parte vibracional. Bom, é mais ou menos, né, o que está acontecendo. Por favor, tem mais perguntas? Claro, eu posso falar sobre os benefícios, né, quais são os benefícios, etc. Tem uma gama gigantesca em relação a isso. Quando você falou aí sobre o silício, no cordão umbilical, né, logo quando a criança nasce, tem uma concentração grande de silício, né, ali no cordão umbilical e no cérebro da criança, né? Então, assim, essa que é a importância, no caso, já que no caso da zeólita ele tem esse silício, então é interessante, né, que a continuação disso, né, desse mineral para a criança, através da amamentação, e a amamentação significa que a mãe, quando ela vai estar amamentando, ela pode estar tomando a zeólita e, consequentemente, passando para a criança, e ela não vai perder essa conexão aí com o silício por causa da administração que está sendo passada da mãe. Porque tem um corte, né? Quando ela tem a gestação, desligou, então se ela não estiver suprindo, a criança vai ter um certo déficit. E isso aí, consequentemente, deve gerar algo não tão bom, né? Isso é verdade. Aí eu já pego o gancho, porque tem duas coisas que são importantes quando você fala, né? Porque a mãe, ela repassa tudo que ela tem para o feto. Se a mãe está intoxicada, a gente viu isso muito com mães dentistas, que absorvem muito mercúrio por causa da retirada dos amálgamas dentários, né, das obturações. Essas toxinas podem afetar o feto depois, e como o selênio para o corpo é praticamente igual ao mercúrio, o corpo, infelizmente, confunde o selênio com o mercúrio e repassa o mercúrio para o feto. E aí você pode ver, uma das pacientes que eu mais atendia eram dentistas. E muitas delas depois nasceram filhos delas com problemas. E aí vem no livro científico uma citação bem interessante, porque essa pergunta sempre aparece: grávida pode tomar zeólita? E em Romanov, na Rússia, um certo momento do ano, os mineiros perceberam que ursos estavam lá na mina. E aí eles falam: putz, caramba, esses ursos
perceberam que estão comendo a zeólita. E chamaram a universidade, os biólogos, para fazer um estudo sobre isso, porque era incomum, mas sempre em um certo momento do ano isso aconteceu. Esses biólogos depois foram fazer o estudo e perceberam que esses ursos eram todas ursas grávidas. E essas ursas grávidas, em média, comeram mais de 30 quilos de zeólita. A base disso, depois, falaram, poxa, se os animais, os ursos, estão comendo zeólita grávidas, vamos ver com o departamento de medicina se a gente não vai dar para as mulheres grávidas a zeólita. É dito feito. Porque na Rússia a zeólita já é bem presente, então eles sabem dos benefícios, mas não em relação à gravidez. Aí, em abertura para isso, deram a zeólita para as mulheres grávidas. O que foi percebido? A perda de gravidez praticamente zerou. Impressionante, porque a mãe se detoxificava, ela conseguia repassar o silício, que é super importante para o desenvolvimento do corpo, do feto, para o bebê na barriga. Então, não repassou, deixou a repassar as toxinas para o feto. E, além disso, ela se desmineralizava muito menos. Porque a gente sabe, né, quando, durante a gravidez, como a gestante, ela perde minerais, né, pode afetar os dentes, etc. Todo o corpo, né, ela se doa literalmente. Então, isso aconteceu de forma muito menos impactante. Então, essa aí é um ponto bem legal, e essa pergunta sempre aparece. Então, a meu ver, uma mãe grávida deveria tomar zeólita, com certeza, junto com 10 mil ml de vitamina D. Vai gerar um super filho, super desenvolvido, sadio, forte, suficiente para enfrentar algumas torturas que acontecem depois. A gente sabe disso, eu não vou citar o quê, por causa do respeito à plataforma. Mas, enfim, isso é muito importante. E, nesse sentido, silício, quando nós entramos na área animal, você percebe o desenvolvimento dos animais também, que recebem zeólita, é muito diferente. Galinhas, né, aves, suínos, vacas, elas são mais saudáveis, os animais são mais saudáveis e ganham mais peso. Então, esses estudos estão sendo feitos e, de fato acontece. Que ele vai ganhando nutriente, não, ele vai suprindo o nutriente que ele poderia que ele perderia, né? E aí, tipo, vai fazendo um detox ao mesmo tempo, e os suplementos que ele esteja tomando, ele está realmente tendo efeito, né? Porque ele vai cuidar justamente dessa parte do estômago, vamos dizer assim, né? Que vai fazer com que ele consiga realmente ter uma produtividade na absorção dos nutrientes que está sendo colocado ali, né? Sim. Um ponto que é muito importante, a gente fala da vaca, por exemplo, muitas vacas são intoxicadas por amônio. E a zeólita sequestra o amônio. No corpo humano, o amônio, quando o amônio é alto, é utilizado como marcador de inflamação. Mais alto o amônio, a presença do amônio no corpo, quer dizer que o corpo está inflamado. Quando alguém ingere a zeólita sequestra o amônio e consegue desinflamar o corpo, além de sequestrar as outras toxinas que inflamam. E essa inflamação também é medida através do PTH, o paratormônio, PTH que se cria das
4 glândulas paratireoides, que são em cima da tireoide, que é a maior substância para controlar o fósforo e o cálcio no sangue. E esse PTH, quando ele é alto, quer dizer que o corpo está inflamado. O Dr. Cícero Coimbra, que faz tratamentos de pessoas com doenças autoimunes com altas doses de vitamina D, usa esse fator para determinar o nível de vitamina D que ele tem que dar, porque ele trabalha com altas doses para pessoas com doenças autoimunes como esclerose múltipla, por exemplo. E essas pessoas têm dificuldade em absorver a vitamina D. Então, ele tem que vencer um certo limite, por causa do PTH alto, para elas conseguir absorver a vitamina D. Então, o que a gente descobriu, quando as pessoas iniciam o tratamento tomando a zeólita, você diminui o PTH, você desinflama o corpo e a absorção da vitamina D é maior. Então, isso facilita o trabalho, o tratamento. E, por isso, a detoxificação do corpo é algo que tem que ser feito inicialmente, por primeiro, tirando os agressores, que são os causadores de inúmeras doenças que podem surgir. Legal. Então, a vitamina D, né, e a vitamina D tem o seu poder. Então, já imagina só essa fusão desses dois, né? A zeólita junto com a zeólita dando todo o suporte para a vitamina D ela realmente fazer aquilo que ela faz, né? Então, é isso aí. Aquela pessoa que toma sol, beleza, legal, mas agora aquela pessoa que acaba não tendo a possibilidade de tomar o sol, porque está muito no lugar fechado, acaba tomando suas cápsulazinhas aí, e no caso da zeólita, se a pessoa estiver tomando, no caso da zeólita, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer com que realmente a pessoa consiga suprir aqueles nutrientes, né? Aqueles nutrientes. Então, é isso aí, legal. Sim. Sim, por favor, pode falar. Teve uma pessoa que colocou aqui uma mensagenzinha aqui, já ia botar aqui no chat pra gente, se quiser concluir alguma coisa, pode ficar à vontade. Certo. Alisson, quero fazer uma pergunta aí, tá? Fique à vontade. Professor Thomas, professor, pesquisador, maravilha, né? Pesquisador, né? Esse mineral, você falou que sai tirado dos vulcânicos, né? Tem que ser uma vulcânica antiga, adormecida, e se tiver uma vulcânica que está ativa, é o mesmo mineral? Eu não entendi bem a pergunta. Você quer dizer em relação à escolha do mineral? Isso. Certo. Se o que está ativo tem o mesmo mineral que está adormecido? Ou precisa de milhões de anos para esse mineral entrando com as nossas... sim. Porque é assim, tem várias minas de zeólita no mundo inteiro, até a Capadócia é zeólita. Tem inúmeras zeólitas e tipos de zeólitas no planeta. Nós estamos falando da zeólita clinoptilolita. E essa que tem essa capacidade da troca catiônica, que é um quelante. As outras zeólitas não são utilizáveis para a saúde humana. Mas, dentro das minas de zeólita clinoptilolita, nós temos diferentes texturas. E algumas texturas são melhores, quando a zeólita, como da Turquia, por exemplo, são melhores para tratamento de águas efluentes, porque ela é um pouco mais mole, ela se dissolve de forma diferente. Outras são melhores para a agricultura, como fertilizantes, e outras podem ser utilizadas para a saúde animal e hominal. Mas, normalmente, a zeólita que tem menos cor, a zeólita com uma cor mais clarinha,
e é mais pura porque a cor ela muda pela oxidação das substâncias que ela já sequestra na natureza. E aí você pode ver, nós temos cores de um leve bege, né? Um branco levemente esverdeado, enfim, isso são índices que podem mostrar o local onde o mineral foi extraído e também qual são os componentes que estão dentro, né? Temos leves, pequenos traços de toxinas, como o óxido de titânio, né, por exemplo. Nós temos 13% até 15% de óxido de alumínio dentro da zeólita. Só que, e aí vem, né, sempre aqueles que querem nos derrubar, você vai tomar alumínio, você é louco, você vai se aluminizar, né? Mas é o contrário que é o caso, porque onde há silício no planeta, sempre você encontra o alumínio, porque o silício atrai o alumínio. E quando a gente fala do quelante superpotente como a zeólita, esse alumínio está dentro da estrutura e o corpo não absorve. Primeiro, pelo tempo que o mineral circula no corpo, que são no máximo 48 horas, não há como absorver. E o outro, esse alumínio está preso dentro da estrutura por causa da troca catiônica, é o contrário que acontece. Nós estamos vendo que pessoas que têm taxas de alumínio muito elevadas vão baixando essas taxas rapidamente. O alumínio é um metal tóxico que é apontado para doenças neurodegenerativas, né? Quando foram feitas obstruções de cérebros, pessoas que adoeceram de uma doença desse tipo, como Parkinson, Alzheimer, ALS ou ELA, esclerose múltipla, até autismo também, sempre foram encontrados altas taxas de alumínio e de mercúrio. Então, a zeólita, nesse sentido, ela contribui para normalizar o alumínio no corpo. Então, é exatamente o contrário daquilo que algumas pessoas querem dizer. Na natureza, isso é muito importante para você ver. A natureza, quando o mineral é exposto, porque são minas abertas, é muito importante onde ele se encontra, o meio ambiente, porque tem lugares, por exemplo, nos Estados Unidos, que se encontra zeólita clinoptilolita, só que o mineral já é tão poluído que é inutilizável para a saúde humana. Já no meio ambiente, já sequestrou as toxinas e inapropriado. E quando nós falamos de Cuba, Cuba pode ser que for, né, a parte do governo de Cuba, eu não tenho nada a ver com isso, né? Mas uma coisa que eles têm, eles cuidam muito do meio ambiente. Eles preservam o meio ambiente. A Universidade de Havana tem muitos estudos sobre o uso da zeólita para a saúde humana. E eles usam muitos recursos da natureza para fazer tratamentos. E esse benefício, ele é vertente, ele é muito importante. Por isso, a pureza do mineral que está à nossa disposição, ele é inigual. Ela é inigual, ela é muito elevada. Mesmo assim, ainda depois da moagem, fazemos um processo de neutralização de possíveis bactérias que podem surgir, ou fungos. A zeólita vai no forno, né, aquecida, para matar todo tipo de possível organismo, que é muito raro, né, que tem algo, mas enfim. E aí se explica por que
a escolha do mineral é tão importante. Porque existe zeólita já moída que você pode comprar. Só que quando você moe o mineral, você abre essas microcavidades e você ativa o mineral, se chama ativação. Nós falamos do mineral mais grosso, que é a zeólita silver, ou standard, é a mesma zeólita, do maior grão de 44 micras. Então, são 44 milésimos do milímetro. Então, quando você moe o pó, você abre dessas microcavidades, você ativa o mineral e ele aumenta a carga. É mais fino que você moe, mais você ativa o mineral. E aí que está o ponto. Nosso mineral, a zeólita standard ou silver, tem uma malha de 325. Ele é indicado para pessoas com problemas intestinais, com desbiose intestinal, mal digestão, constipação, doenças no intestino, como retocolite, diverticulite, morbus Crohn, síndrome de intestino irritável, intestino permeável, né? Um intestino que deixa passar as toxinas através da parede intestinal para a corrente sanguínea. Então, para esse tipo de caso, nós utilizamos essa zeólita mais grossa. Já a zeólita mais fina, que se chama Premium ou Gold, ela tem uma malha 1000, e o maior grão é 10 micras. O grão em médio da Premium é 6 micras. Quando você moe o pó mais fino, você ativa ele mais, e aí que vem a explicação porque essas pessoas não deveriam tomar, com problemas intestinais, esse mineral, porque como ele é muito ativado, as pessoas com desbiose têm muitas toxinas dentro do intestino, nas velocidades principalmente. A zeólita Premium, ela poderia, de uma certa forma, isolar ou afetar a função intestinal. E isso que nós não queremos, porque durante a detoxificação, o processo do detox, é muito importante que as pessoas evacuem. Mais tempo que essas toxinas ficam circulando no corpo, mais tem a chance das pessoas que têm intestino permeável, das toxinas voltam a ser reabsorvidas através da parede intestinal. Por isso nós precisamos garantir que essas toxinas saiam. Então, uma digestão normal é considerada uma evacuação cada 2 dias, mas ideal mesmo, durante a desintoxicação, seria uma evacuação cada dia. E pelo trato gastrointestinal, como a zeólita é tomada em pó, você mistura a quantidade certa, né? Tem uma colherzinha dosadora dentro do sachê, você pode ver que a zeólita Premium, você tem uma quantidade bem menor do que a da zeólita Standard, a mais grossa. Uma dose da Premium são 2,5 gramas, da mais fininha. Uma dose da zeólita mais grossa são 6 gramas. Isso explica por que nós temos 40 doses da zeólita mais grossa, com 250 gramas, e da zeólita mais fina, que são 100 gramas, também 40 doses, porque a dose da mais fina é menor, mas faz um efeito maior. Aí sempre vem a pergunta, mas Thomas, eu quero a mais potente. Mas não é, o critério não é a potência do mineral, o critério é o estado do intestino da pessoa que vai tomar. Esse é o único critério, porque senão a pessoa pode depois ter prisão de ventre, e aí a gente trabalha contra a maré. Não é legal. Então é importante. Muitas pessoas
Eu recomendo também para pessoas mais idosas, pessoas que tomam muitos medicamentos, além daqueles que têm problemas de intestino, toma primeiro a mais grossa. Já faz a faxina grossa inicialmente, né? A faxina grossa. Depois, se você tem um intestino que funciona, se regulou, ele funciona bem, igual um reloginho todos os dias, aí você pode tentar tomar a outra. Em caso de doenças mais graves, que a vida está em jogo, às vezes não tem escolha. Aí a gente tem que realmente entrar já com a zeólita premium, né? Então, realmente, às vezes, isso pode acontecer. Mas aí, outros pontos precisam ser observados: consumo de água, o estado do corpo, como que está, né? E se você tem um CA metastático, por exemplo, já muito avançado, você não pode brincar. Você tem que fazer logo algo potente para enfrentar o agressor. E aí tivemos muitos resultados promissores, interessantes. Mas nunca podemos generalizar. Nunca podemos dizer funcionou aqui, vai funcionar ali. Porque, sendo naturopata, também trabalho com a psique, a escola de cirurgias paranormais, com a professora russa que eu passei, eu sei como é importante que a pessoa apoia mentalmente o processo. A mente da pessoa é fundamental, e precisa de um tratamento. Tratar a mente é fundamental. Por isso, eu não quero convencer ninguém para fazer qualquer coisa. O meu papel é mostrar fatos, mostrar as possibilidades, e quando a pessoa depois adota a ideia de ingerir o mineral, é ela que se convenceu. E aí você tem uma base totalmente diferente do que um vendedor que quer lhe vender alguma coisa, depois você não apoia totalmente, você vai ingerir, você vai dizer, será que funciona? Ou não sei o quê, sabe? Isso não é legal. Então, a pessoa tem que se convencer para adotar certas medidas e fazer o tratamento. Deixa eu ver aqui, ó. Quer perguntar alguma coisa aí, Zé? Só a pergunta, né? Tem muita pergunta e resposta que nós precisamos de passar para o Dr. Thomas, né? Agora, uma só. Lá atrás você falou no pH. O pH é o mesmo pH da água que a gente toma? Bem, a água é um pH. A zeólita tem um próprio pH. Né? A zeólita muda o pH da água. Agora, quando a gente fala do pH sanguíneo, você sabe que o pH sanguíneo ele se encontra levemente alcalino. Né? Ideal do pH sanguíneo é encontrar ele entre 7,38 a 7,42. Esse é o ideal. A zeólita tem um pH, dependendo do lote que vem, do lugar onde é extraído, no jazigo, etc., entre 8, às vezes até 9,5. Mas o que a zeólita faz? Ela adequa o pH sanguíneo, deixa o pH sanguíneo no eixo, porque a maioria das pessoas, hoje em dia, por causa da má alimentação, está com acidose, está com pH muito baixo. E quando você está com pH baixo, você desencadeia um processo de autorregulação dentro do corpo, que é a calcificação. Porque as pessoas, quando
O que cria acidose? É a má alimentação, são as toxinas no corpo, porque o corpo depois tenta dissolver essas toxinas produzindo ácidos, como os animais também fazem. Então, você fabrica ácido para tentar dissolver as toxinas que estão no corpo, que o corpo não consegue se livrar. É o meio que ele encontra para tentar se livrar daquilo que não deveria estar aí. Acidifica o sistema. Além disso, vocês sabem todos que uma gastrite nervosa vem de quê? Se fala, nervoso, o estresse mental, nos deixa azedo, não é isso? Né? Pessoas com estresse, né, muito nervosos, podem criar uma gastrite, uma gastura. Então, nós temos esses 3 causadores de acidose, e a zeólita atua contra os 3. Ela consegue, de uma certa forma, lhe destressar um pouco. Ela consegue sequestrar as toxinas, evitando que o corpo continue produzindo ácidos, tentando dissolver. E, além disso, a parte de nutrição, como ela atua principalmente no intestino, ela também desacidifica e deixa o intestino com uma função aeróbica em vez de anaeróbica. Porque o intestino, quando você digere aeróbico, é uma decomposição do bolo fecal, dos nutrientes, aproveitando o máximo dos nutrientes que são repassados para o corpo. Se você tem uma digestão anaeróbica, o alimento apodrece dentro do intestino. São pessoas que, quando vão evacuar no banheiro, que fede muito, cheira muito mal, né? Esse processo de decomposição leva muitas toxinas para o sistema. E a zeólita consegue normalizar esse processo. Agora, tem um limite inferior do pH sanguíneo, que é 7,35. 7,35 é o limite inferior. Se alguém passa mais para baixo por causa da acidose, normalmente é infecção generalizada. A pessoa vai a óbito. Não demora muito. Cria uma infecção generalizada. O corpo não deixa isso acontecer, ele procura um meio para elevar o pH para o limite, acima do limite, e o que ele encontra é o cálcio. Então, ele segura o cálcio, eleva o teor de cálcio dentro do sangue, e esse cálcio depois acontece, fica circulando no corpo, e acontece que calcifica tudo que deve e não deve. E, incrivelmente, essas pessoas têm arteriosclerose, né, calcifica as artérias, tem muito tártaro no dente, até calcifica a glândula pineal, calcifica a coluna, cria bico de papagaio, calcifica as articulações, cria artrose, e lá vai, né? Essas calcificações que acontecem, né? Porque o cálcio 90% do cálcio tem que estar nos ossos, é 10% à disposição, para a função que ele tem. Se tem uma microlesão, para fechar essa microlesão, para colar um tendão, para uma fratura, né? O cálcio tem muitas funções importantes, mas não em excesso. Ele vira um vilão. E aí essas pessoas que têm essas calcificações têm osteoporose. Por quê? Porque o corpo vai buscar onde tem. Se não há cálcio suficiente dentro dos alimentos, ou aquele cálcio que vem do leite, que não serve para nada, que o corpo absorve nada, ele utiliza para isso, né? E aí ele vai dizer, não, cálcio suficiente não, me dê, porque senão esse pH está lá embaixo, não vai prestar. Então ele vai buscar dos ossos e você cria uma osteopenia inicialmente, depois uma osteopenia, uma osteoporose. Quando se toma zeólita, você interrompe esse processo e você, através do silício,
consegue recalcificar de uma certa forma os ossos, você consegue reverter esse quadro, você interrompe esse processo da calcificação, e o grande aliado para isso é o magnésio. Porque hoje você pode ver, as pessoas estão com falta de magnésio por causa dos agrotóxicos aplicados no plantio. O agrotóxico acaba com magnésio dentro do nosso corpo e no plantio. E o magnésio, ele tem uma função fundamental, que é levar o oxigênio para as células. Essas células novas que se criam dentro das articulações, por causa das microlesões que a gente faz através do atrito, de exercícios físicos, do trabalho braçal, requerem uma reconstrução ao nível celular, da matriz da célula, já sabe, né, que é tecido mole, e o magnésio é imprescindível para esse processo. Quando há falta de magnésio, porque o magnésio tem a função de deixar o pH levemente alcalino, porque magnésio tem pH 10, além de oxigenar a célula, tudo que o câncer não gosta entre nós, né, ok? E aí, isso acontece nas articulações. O corpo procura um outro componente que tem algo parecido, ele encontra o cálcio, joga o cálcio no lugar onde o magnésio deve estar, está faltando. E aí nós temos esses problemas, além de problemas cardíacos também, taquicardia, músculo cardíaco, né? Então, é algo maior que a gente imagina que pode acontecer por causa da acidose. E a acidose tem que ser combatido. E só para fechar esse ponto, para explicar um pouco, quando você tem alguém que está em fase terminal no hospital, alguém que está com câncer, por exemplo, terminal, ele está nos últimos momentos, normalmente, os médicos percebem isso alguns dias antes. E aí eles podem chamar as pessoas das famílias e dizer, olha, estamos vendo que está chegando o próximo fim, né? Como isso? A partir do momento que tem uma hipocalcemia, que o cálcio sobe muito na corrente sanguínea, isso quer dizer, quando o pH sobe acima de 7,45, houve um envenenamento. Isso acontece quando o corpo percebe que não tem mais como se curar, ele acelera o desligamento. Ele se envenena pelo excesso de cálcio no corpo. E aí o médico vê isso, ele pode dizer, olha, esse aqui, ele se abandona, ele percebe que não tem mais, não quer partir, quer se separar do corpo, o espírito. E isso acontece. Depois, alguns dias depois, vai se desligando. Então, você pode ver como o cálcio é importante no lugar certo, como o pH do corpo, do sangue, no nível sanguíneo, é fundamental. E hoje essas doenças que as pessoas mais têm na terceira idade são todos por causa da acidose, a maioria. A zeólita, um grande aliado contra isso. Promove a longevidade. É isso aí. Neabs, agora de pergunta e resposta, né? Muita gente aí. Tem coisa aqui. Aqui a Tereza. Boa noite, Tereza. Tereza Lúrico. Obrigado aqui por sua participação. Ela fala aqui: olá, boa noite. Obtive a sua zeólita, e faz uma semana que faço uso. Tem reações no corpo, tipo dores de cabeça, nas juntas, por exemplo? Obrigado. Aí ela até completa aqui antes de ser. Será que meu corpo está sentindo a falta dos metais pesados? Bem, dona Teresa, isso é um sinal que seu corpo está muito intoxicado. Porque a zeólita, ela mobiliza as toxinas para fora dos armazéns, que é o tecido, os músculos, os ossos. Né? O chumbo, por exemplo, está dentro dos ossos, o alumínio no tecido. Só que ela sequestra isso por sequência.
ela começa a sequestrar, a mobilizar primeiro aquilo que tem maior afinidade, que são substâncias com carga positiva e pH mais baixo, normalmente é o chumbo. Então, quando você estuda intoxicação por chumbo, por exemplo, você vai encontrar mais ou menos os sintomas que você está sentindo. Então, precisa um pouco de paciência. Tem duas soluções. Ninguém deve sofrer quando faz a detoxificação. Ou você dá uma parada por alguns dias, até normalizar o quadro, depois volta a tomar. Ou você aumenta a dosagem de zeólita. Mas, Thomas, aumentar, você está louco, já estou fazendo muito mal. Não, muito mal não faz, né? Mas, dessa forma, você garante que o caminhão, né, é grande o suficiente para remover o lixo que está sendo mobilizado dentro do corpo. Né? O meio de transporte, que é a zeólita, você tem suficiente para remover aquilo que foi mobilizado. São todos efeitos, se aparecem, não é com frequência, mas se aparecem, são efeitos colaterais passageiros, que passam. Normalmente passam rápido, são alguns dias depois passa. Muitas pessoas sentem flatulência. Isso também é por causa dos gases, né? Gases tóxicas, que se criam no intestino pelo sequestro, a mobilização das toxinas no intestino. Mas esse processo também é só passageiro. Depois é só alegria. Então, infelizmente, né, para se livrar daquilo que faz mal, a gente tem que passar por momentos desses, às vezes. Fezes podem mudar de cor, pode ficar esverdeado, depois avermelhado, depois cinza, depois marrom, né? Isso vem da seletividade do sequestro das toxinas, porque a zeólita não sequestra um pouco do chumbo, do cádmio, do mercúrio, do agrotóxico, não, ela pega por sequência. Por isso, nós temos várias fases durante a detoxificação que podem surgir com vários efeitos colaterais possíveis. E por isso também, isso explica porque a gente tem que fazer a detoxificação por um certo período para poder sequestrar toda a gama possível de toxinas dentro do corpo. Me estendi de novo, muito, nossa. Foi legal. Você tá pegando aí. O poeta dimensional. Boa noite, poeta. Boa noite, Francisco. Uso a zeólita junto com minha esposa. Ela tem tido problemas intestinais. Eu não. Porque esse tipo de reação ocorre, até acabou de falar, né? O que tem que fazer para não ocorrer essa reação? Tem que parar de usar? Pronto. Bem, quando o intestino trava ou tem tendência a bloquear, nós precisamos... Tem 2 vídeos no meu canal no YouTube onde eu explico isso. Mas o que nós precisamos garantir? O consumo de água. 30 ml por quilo de peso por dia. Esse é o consumo mínimo. Mas também a forma como você toma essa água. Se você toma café, chá, suco verde, são substâncias que desidratam. Você tem que aumentar mais ainda o consumo de água. Mas, enfim, como se toma? Quando você bebe água, você tem que encher a boca e depois solta a água no guti-guti. Um monge tibetano escreveu um livro sobre isso, como se deve beber água. Porque se você toma água, como 99% das pessoas bebem, que você pensa que bebeu água, a sua mucosa sublingual, onde vai feita a análise do conteúdo que está entrando no seu corpo, não tem tempo para dizer o que vem. Através do nervo vagus, esse sinal não vai para o intestino. Por isso, quando a gente come,
deveremos mastigar 30 vezes, porque a mucosa sublingual vai analisar o que está sendo processado, o que vai descer através do esôfago, do estômago até o intestino, e no duodeno se prepara tudo para receber esses nutrientes, para aproveitar o máximo daquilo que vem. Os minerais essenciais, as vitaminas, as fibras, né? Tudo, o corpo tem tempo para se preparar para isso. Então, com a água não é diferente. Por isso é importante, quando você bebe água, enche a boca, o ar da água na boca, pouquinho, é solto no guti-guti. Dessa forma, o intestino vai receber um pouco dessa água para lubrificação. E essa lubrificação é importante para o movimento peristáltico, o músculo, para empurrar o bolo fecal para frente. Então, essa medida é importante. Também, o que você está comendo. O brasileiro, infelizmente, tem um pouco a tendência de não comer vegetais. E os vegetais são super importantes, né? A nutrição brasileira é muito baseada em proteína e carboidrato. É pouco vegetal. Já europeu, ele come muito mais vegetais, né? E isso afeta a digestão. Isso afeta também a forma da digestão de anaeróbio para aeróbio. Porque você sabe que carboidrato ele se transforma em açúcar, né? O açúcar se transforma em ácido. Então a gente cria, através da alimentação, um ambiente desfavorável para ter uma digestão legal. Bom? A Valesca Romão aqui, ó. Boa noite, Thomas. Quando fazemos o protocolo de 40 dias, 3 blocos com 10 dias de descanso, temos que ter algum cuidado com o fígado? O mal-estar indica alguma sobrecarga hepática? Normalmente não. Normalmente, esses 40 dias é uma quarentena, tem a ver com o biorritmo do corpo, né? Por isso existe a quarentena. E esse intervalo de 10 dias é recomendado para pessoas que estão bastante intoxicados, para dar um descanso para o fígado, os filtros, enfim, o fígado, o rim, os rins, é um pouco a pele. Mas pergunta sempre aparece, eu preciso fazer esse intervalo de 10 dias? Se você se sente bem, você não precisa fazer esse intervalo. É mais uma precaução ou um cuidado que a gente tem com as pessoas que são muito intoxicados. Porque nesse período de 10 dias da quarentena, né, o fígado, o rim, eles descansam um pouco, eles precisam contribuir menos para metabolizar esse lixo tóxico e se recupera. Né? O fígado é um órgão que se recupera muito bem, muito rápido. E também é a explicação porque nós temos tanto sucesso em casos de esteatose hepática e até cirrose, problemas no fígado, né? Como os fatores do TGP melhoram muito por causa do sequestro da amônia, que é um dos componentes muito prejudiciais para o fígado. Então, pela normalização do ambiente, o fígado ele se recupera rápido. Normalmente, uma esteatose hepática tem 3 graus, né, grau 1, 2 e 3, gordura no fígado, um mês, 1 grau a menos. Então, alguém com grau 3, normalmente, se ele também tem um cuidado com a alimentação, existe um vídeo que eu falo sobre isso, que tem que ser visto em relação à alimentação, para não misturar alimentos indevidos, se recupera o fígado em 3 semanas, do grau 3 para 0. Então, eu me estendi de novo. Não, tá tudo bem. O canal aqui, Tecnologia da Mente, está tudo à disposição, a hora que você pode ficar à vontade.
Helena Gomes fez 2 perguntas em uma. Então é essa, e depois tem outra aqui que é a sequência. Helena Gomes, ela fala, como se sabe que é necessário consumir a zeólita? Que exame detecta a presença de metais pesados no organismo? Uhum. Bem, o melhor exame é o capilar. É o mais caro, mas como o cabelo está dentro da derme, você tem uma recordação mais ampla das toxinas que atuam dentro do seu corpo. A pele, o maior filtro, e a pele armazena muitas toxinas. Isso explica também porque as pessoas com problemas na derme normalmente são pessoas muito intoxicadas e precisam fazer uma detoxificação. Furúnculo, qualquer problema na derme é um sinal que tem toxinas atuando no corpo. Então, o capilar é o mais exato. Mas tem biorressonância, que pode mostrar, tem outros aparelhos, como o ProSync da Nova Ciência, que pode mostrar. Você pode fazer uma microscopia de campo escuro, que também pode mostrar traços de vermes, de toxinas, como micropartículas de plástico, de fungos atuando no nível sanguíneo. Tem vários meios, mas, dizendo o melhor, é o capilar. Capilar, infelizmente, no Brasil, até agora eu não conheço ninguém que faz. Normalmente se faz nos Estados Unidos. Se faz o capilar dos caminhoneiros para comprovar se ele tomou drogas. Porque você vê meio ano ainda depois que ele tomou a droga, se ele tomou. Né? Por isso é interessante, porque você tem uma recordação maior através do exame capilar. A outra pergunta foi... Qual foi a primeira pergunta? Como é que a gente sabe que precisa tomar a zeólita? Sim. Olha, como que sabe? No princípio, todo mundo pode tomar zeólita, porque todo mundo se intoxica no dia a dia. Pelo simples fato de você comer arroz, você está com arsênico no limite. O arroz, ele é altamente intoxicado por arsênico. Os toxinas do dia a dia são eminentes, tanto pela radiação, pelo ar, a água que a gente bebe, os alimentos que a gente come, e o lixo tóxico que a gente cria na cabeça. Então, zeólita, não há restrição. E agora, o motivo por que você deveria tomar zeólita? No livro científico de professor Dr. Karl Hecht, ele cita que um povoado com maior longevidade do planeta se encontra no norte da Caucásia. Esse povo são litofagos, quer dizer, comem pedras. Qual pedra que eles comem? Zeólita. Professor Dr. Karl Hecht, ele é da clínica Charité em Berlim, que é uma clínica referência na Alemanha. E hoje ele tem 99 anos. A esposa dele, Helena Sabolé Hecht, ela tem 97 anos. Esse casal ainda está junto, ele faz palestras, ela dá as folhinhas para ele ler. Ele tem uma pele impressionante, lisinha, quase não tem rugas. Eu tenho mais ruga do que ele. É impressionante. Esse senhor toma 2 vezes zeólita por dia. E para você ver como foi impactante, por exemplo, nós podemos pegar o exemplo de Chernobyl. Chernobyl, acidente nuclear, a população foi detoxificada com zeólita. Para as crianças comer muita zeólita, ingerir muita zeólita, mais zeólita possível, fizeram bolos, biscoitos, chocolates. Misturaram nos alimentos. Você pode misturar no alimento. Ela vai ter menos potência, mas funciona. E se você pega uma zeólita premium mais fina, ela praticamente não tem gosto. Você pode misturar na alimentação. Vai ajudar.
claro, não tem essa potência como se toma apenas com água, ainda em jejum. Então, essa é a resposta. Então, cada um sabe que adota, quer adotar ou não, toma zeólita. O outro ponto é aquilo que eu já falei, a fonte de silício, que é importante para o nosso corpo atual, para contribuir nessa transformação devagar que está acontecendo. Legal, vamos aqui para mais umas 2 ou 3 perguntas aqui que tem aqui no chat para a gente ir para as considerações, para não tomar muito do seu tempo, valioso tempo aí. Tranquilo, tranquilo. O Tiago Silva, naturopata. Boa noite, enorme prazer em estar aqui aprendendo. Parabéns pela grande ação em prol da humanidade. Quero aproveitar e perguntar qual a diferença entre a zeólita e a terra de atomácia em efeito, por exemplo. Em questão de efeito, por exemplo. Bem, eu não conheço muito bem a diatomácea. Quem conhece mais isso é o Alain Dutra. O Alain Dutra tem até um vídeo bem interessante no canal, no YouTube, onde ele explica a diferença entre o carvão ativado, a diatomácea e a zeólita. Mas o principal ponto, o ponto crucial é a capacidade catiônica, quer dizer, o quelante, aquela ação que a zeólita faz. Então, a diatomácea é mais um nutriente com mineral essencial, tanto como uma dolomita, por exemplo, mas tanto como a dolomita não sequestra tanto toxinas como uma zeólita. A zeólita é mais polivalente, pela seletividade simples, que atrai tudo que tem carga positiva e pH baixo. Então, aí nós temos uma diferença. Então, é a fonte de silício, né? Mas eu diria, assista aquele vídeo de Alain Dutra, que é muito bem feito, ele explica em detalhes as diferenças. Mas a diatomácea tem uma função importante também na aplicação, com certeza. Aqui a Clarissa Ferraz. Podemos tomar a zeólita diariamente, uma vez ao dia, sem fazer interrupção? Sim. Sim. Tranquilo, absolutamente. O professor Dr. Carl Heck toma 2 vezes por dia. Hoje tem 99 anos. Então, tranquilo. Pode tomar. Se você se sente bem, pode tomar tranquilamente. Né? Até a parte hormonal também, não toquei esse assunto. Voltando a dizer de novo, na função da tireoide, tem todo o sistema endócrino, por ir aos disruptores endócrinos, que são aqueles que atrapalham o sistema endócrino, nós temos melhorias também na parte hormonal. Isso se vê principalmente nas pessoas que estão com problemas na tireoide. O nível do T4 que tem que ser ingerido pode baixar, em alguns casos baixa. De uma certa forma, se pode reanimar um pouco a função da tireoide. E isso acontece pelo sequestro de halogênios no corpo. Os halogênios, que são os malfeitores muito impactantes no corpo. E aí a gente fala do flúor, que afeta também a glândula pineal, que é o maior causador de calcificação da glândula pineal. O cloro é o bromo. E aí você tem a explicação porque as mulheres têm mais problemas na tireoide do que os homens, porque as mulheres utilizam mais produtos de limpeza, água sanitária, usam mais toxinas também, né, maquiantes, etc. Enfim, sim, se você toma a zeólita diariamente, você se protege contra esse tipo de agressores. Também. A pessoa está sem som. A Valdelice
Figueiredo, falando aqui, ó, já usei até hoje, eu tenho dúvida também em relação a zeolita, ele rompe a barreira Hematoencefálica. removendo os metais do cérebro? Nós temos substâncias mais potentes que fazem isso. Por exemplo, o ácido alfa-lipoico pode fazer isso, a tintura de coentro pode fazer isso. Até qual ponto a zeólita faz isso, eu não me arrisco de dizer que ela faz. Nós deixa a crer que ela faz por causa das melhorias em caso de Alzheimer. Nós percebemos que as pessoas com Alzheimer podem melhorar muito quando se toma o mineral. Mas, para conseguir esse fato de poder passar a membrana hematoencefálica, nós desenvolvemos um novo produto que se chama ZeoSilver. Não é zeólita líquida, não, é uma zeólita ultra fina, mais fina, ela tem na faixa de 1,6 micras, 2 micras, ela é super fina, misturado com prata coloidal estruturada. Esse composto é possível porque a prata coloidal convencional, ela tem carga positiva, é um pH na faixa de 6,5. Se a gente misturaria a zeólita com a prata coloidal convencional, ela poderia sequestrar a prata. Mas como a prata é estruturada, é um processo de fabricação diferente, ela chega num pH praticamente no nível da zeólita, muda a carga para negativa, somos capazes de criar um composto. Esse composto, essa junção dessas duas substâncias, nos prometem que temos grandes chances de passar a membrana. Então, de um lado, nós temos a prata, que é um quelante do mercúrio de excelência. As pessoas talvez não sabem disso, mas a prata sequestra mercúrio, consegue sequestrar, né? E de outro lado, a zeólita, que sequestra o alumínio também, além do mercúrio, e de outras toxinas. Então, nós estamos engatinhando com esse produto, é algo novo, para justamente as pessoas que têm doenças neurodegenerativas. É isso que a pessoa que fez a pergunta queria saber, porque sabe que essas toxinas atuam no nível do cérebro, né, nas sinapses, nos neurônios. Então, estamos aí. Também em relação às crianças com autismo. Tá bom, beleza. Fique à vontade quando estiver pronto aí o produto aí, estiver saindo do forno, eu em nome aqui do canal Tecnologia da Mente já digo, o espaço está aberto aqui. Sim, já está à disposição. A ZeoSilver já está à disposição. Já. Maravilha. Sim. E onde encontra? Como encontrar? Bom, eu vendo no Mercado Livre, na Shopee ou como venda direta. Quem quer comprar no Mercado Livre, que é da região sul-sudoeste, compra com serviço full, porque aí ela sai de São Paulo. Quem está na parte norte, nordeste, deve comprar sem serviço full, ou na Shopee, aí sai de Natal. Né? Algo que nos deixou com queixo caído foi quando a gente utilizou num congresso em Búzios essa ZeoSilver. Uma pessoa que levou 3 daquelas, né? Eu não posso dizer aqui por causa do canal. Uma pessoa estava com uma agregação das hemácias completas. As hemácias são os glóbulos vermelhos. Isso que é um sinal que a falta de oxigênio é por causa do óxido de grafeno, né?
atuando no nível sanguíneo. E aí, nós fizemos um teste por kinesiologia, em qual quantidade que ela respondia, né, para tomar a Zeo Silver. Ela respondeu com 9 gotas. Nós fizemos uma microscopia de campo escuro, vimos essa agregação, não tinha nenhuma hemácia solta, nenhuma célula solta, tudo agregado. E isso é perigoso para criar trombose, AVC, coagulação do sangue, infarto, né? E 10 minutos depois que ela tomou essas 9 gotas, repetimos o resultado. Houve praticamente uma desagregação completa em 10 minutos. Porque as gotas foram colocadas sublingual, você tem um contato através da mucosa direto para a corrente sanguínea, e aconteceu uma desagregação naquele momento. Claro, até qual momento essa desagregação acontece? Se você não tira o lixo tóxico consiste da proteína S, por exemplo, nesse caso, é daquilo que eu já falei, que eu não vou repetir por causa do problema, vai criar de novo. Mas a partir do momento que você sequestra aquilo, você consegue normalizar esse quadro, você consegue depois evitar trombose, AVC, essas complicações, infarto, melhoria parte da respiração, do pulmão, porque essa falta de oxigênio vem justamente por causa das agregações. Então, me estendi de novo, mas eu achei muito pertinente, porque muitas pessoas estão sofrendo com isso hoje em dia. Nós precisamos orientar as pessoas para se proteger. O que dissolve o óxido de grafo é o ouro coloidal. O que desmancha as agregações é a prata coloidal de 500 ppm ou a Zeo Silver. O que tira o lixo tóxico, o excesso de alumínio, mercúrio e outras substâncias tóxicas que estão dentro do experimento, é zeólita. Por isso é interessante tomar os 3, pelo menos inicialmente. Watson, doutor Thomas, nós já estamos fazendo 1h30 minutos, 29 minutos, né? O senhor tem muito tempo, né? O senhor é muito ocupado, né? Nós já estamos com 1h29. Não, tudo bem, estou à disposição. Estou à disposição. Tem mais pergunta aí? Tem sim, com certeza tem, né? O pessoal está querendo aproveitar bastante. Mas a gente não vai abusar, não. Eu fico tranquilo. Não, tranquilo. Estou à disposição. Então, aqui, em relação aqui ao obrigado, o poeta de Messina já está aqui agradecendo. Muito obrigado aí, Thomas, pelas orientações. Né? Cadê aqui? Teve um outro aqui que falou. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Esse foi esse. Boa noite, Thomas. A zeólita pode ser usada para carrear veneno de serpente e outros animais peçonhentos para fora do corpo? Eu vou repetir aqui, tá? Deu para entender? Sim. Boa noite a todos. Thomas, a zeolita pode ser usada para... deve ser retirar, né, o veneno de serpente e outros Sim. animais peçonhentos fora do corpo. Eu não vi relatos em relação a isso. Eu sei que, por exemplo, animais que foram intoxicados, cães, por exemplo, que tomaram veneno, a zeólita conseguiu salvar. Mas veneno, toxinas de animais como serpente ou aranha ou esse tipo, eu não sei lhe dizer, francamente. Essa é uma pergunta bem interessante que eu vou anotar, eu vou estudar. Porque no livro científico não tem citação sobre isso. Se a parte do veneno
tem carga positiva, que normalmente tem, mas também precisa de um pH baixo, eu creio que a zeólita pode fazer um efeito positivo, sim. Como ela faz, por exemplo, se você tem pus. Você tem um furúnculo, você tem até algo interno, o corpo estranho. Quando você faz uma aplicação externa com zeólita e óleo de coco, você faz um creme, você aplica, ela consegue puxar para fora o que está dentro. Mas, enfim, infelizmente, essa pergunta eu preciso deixar em aberto. Criança pode tomar? Com certeza. Crianças de 3 anos até 8 anos tomam a metade da dosagem de adulto. A partir de 8 anos já pode dar a dosagem de adulto. Bebês, em alguns casos, quando se percebe que o bebê está intoxicado, já demos 0,5 gramas de zeólita premium misturado com leite, com bons resultados. Mas tem que ir devagar. É 0,5 gramas e a metade, um pouco menos do que a metade da colher dosadora do lado menor da zeólita premium. Mas isso é bom ver com o pediatra para ver se ele apoia essa forma de tratamento. A Helena, a zeólita é um tratamento temporário ou precisa tomar para sempre? Sempre. Ele já até falou sobre isso, né? Sim. Eu diria, para uma detoxificação básica, 3 ciclos de 40 dias por 1 ano são legais. O que nós percebemos normalmente são pessoas que iniciam, depois se sentem tão bem que nunca mais param. Ou paro por um momento, depois, nossa, eu me senti tão bem com zeólita, eu volto a tomar. O Fernando Aires aqui, muitas informações novas para se processar. Parabéns ao canal, parabéns ao professor Thomas pela excelente aula. Obrigado, Fernando. Aqui, em breve a gente se vê, com certeza. Aqui, Ele é de Natal também. Isso. Ele que até aproveitar o momento aí para agradecer, né, ao Fernando aí, Projeto Revitalize, por ter justamente contribuído aí para a sua presença ilustre aqui no canal Tecnologia da Mente. Então, obrigado aí, Fernando Aires, muito obrigado aí, e é isso aí. Sim, em relação a isso, o projeto Revitalize, eu sei que vocês usam uma máquina da Nova Ciência, que é o Hidrovitalis. O Hidrovitalis também solta toxinas dentro do corpo através das frequências que são quem entram pelos pés. Essas toxinas, quando você associa o tratamento do Hidrovitalis junto com o zeólito, você acelera a detoxificação muito. Porque você tem um verdadeiro aliado dentro do seu corpo que vai promover a excreção dessas toxinas mobilizadas. Então, isso é bem legal. Quem faz o Hidrovitalis deveria tomar zeólita também. Beleza? Só como informação adicional. E aí vem muita pergunta, eu tomo clorela, posso tomar zeólita? Pode. Excelente. Agora, cuidado com clorela, porque clorela é um quelante super potente para o mercúrio. Se você superdosar, você tem uma reintoxicação, você se sente mal, você pode se sentir igual como se fosse tomando um veneno. Então, tem que saber dosar bem direitinho a clorela. Normalmente, eu indico primeiro tomar zeólita, e depois pode também tomar a clorela junto, aí fica perfeito. Você dá uma acelerada boa para se livrar do mercúrio do corpo. A Valdelice aqui, por que é recomendável tomar longe das refeições? Mais 2 e fechou. Certo. E assim, o foco principal é a reconstrução da parede intestinal, para deixar o intestino impermeável de novo, nas pessoas que têm dentro das velocidades das toxinas. Normalmente, consumo de glúten
acontece que fica colando as velocidades. As velocidades, você vê, essa aqui é a parede intestinal, temos velocidades, essas fendas, né? Onde se absorve os nutrientes e libera as enzimas digestivas, ok? E a parede, depois, com a corrente sanguínea. Aqui dentro temos muita coisa velha, antiga, toxinas. Então, inicialmente é interessante, quando se toma zeólita em jejum, porque não tem alimento aqui. Que a zeólita vai sequestrando aquilo que está ali dentro, guardado, que faz mal. Porque se você toma a zeólita depois de comer, ela vai atuar em cima dos alimentos primeiro. Essa velharia ali dentro do intestino pode permanecer por um tempo maior. Então, o foco principal é o intestino saudável. E a gente sabe que todas as doenças se iniciam no intestino. Todas, praticamente. Essa aqui eu achei bem interessante aqui, a pergunta para a gente finalizar com a perguntas e respostas aqui com a Selma Barbosa, onde ela falou aqui, ó. Então, a zeolita, ela descalcifica a pineal? Sim. Ela ajuda, ela não descalcifica diretamente, mas indiretamente sim. Pelo sequestro do flúor, do halogênio flúor, que calcifica a pineal, nós conseguimos remover essa calcificação, ela automaticamente, o corpo se desfaz disso, e o resultado é que as pessoas normalmente falam para a gente. O sono mais profundo, voltar a sonhar e o aprimoramento da paranormalidade. Isso acontece por causa da decalcificação da pineal. Você sabe que os nazistas na Segunda Guerra fizeram vários experimentos com judeus no campo de concentração usando flúor, fazendo os judeus obedientes. Praticamente paralisaram a vontade dos judeus de se opor ao sistema. E esse é um fato, infelizmente, né? A história nos conta. E o flúor não é legal. Isso também foi uma das razões porque nós criamos um creme dental sem flúor, à base de zeólita. Uma gama de cosméticos, temos todos atóxicos, sem toxina, orgânicos, que ajudam para manter o corpo limpo. O foco principal dessa criação desses cosméticos foi também as crianças com autismo, porque são altamente vulneráveis para absorver toxinas. Então, esses produtos estão à disposição da Zeocosmética, eles estão fazendo um belo efeito. Ok, vamos aqui praticamente para as considerações finais, mas antes, Tomás, você falou aí sobre esse, a pasta de dente, né, que você já fez aí e tal. Então, para as pessoas adquirir, quiser entrar em contato para poder adquirir, como é que faz? Sim. Bem, a gente pode colocar talvez um link no canal, se você quer, na descrição, é possível. Ou nós temos aqui em Natal, temos um contato, um WhatsApp que funciona. E normalmente se encontram os produtos nos canais de venda nas plataformas como o Mercado Livre e Shopee. Agora, claro, o Mercado Livre tem outros vendedores também, que vendem zeólita, mas todas essas zeólitas não são zeólitas premium e não são cubanas. Então, a diferença é essa. Normalmente, eles utilizam zeólitas que são vendidos para uso animal
evento para o humano. Já nosso caso é diferente. Nós moemos o mineral sozinho. Temos um contrato com o moinho certificado, e nós utilizamos as pedras para fazer a moagem com todo cuidado. Já as outras empresas não fazem isso, não. Eles compram um produto pronto. Então, aí que está a diferença. Mas podemos deixar um link também no meu WhatsApp, se vocês quiserem, depois. E eu tento fazer meu melhor para responder, porque eu recebo muitas perguntas todos os dias, então às vezes eu demoro um pouquinho para responder. Mas estamos à disposição. Tu também tem o pessoal do Projeto Revitalize, né? Que acho que tem alguns que são representantes também, né? Tá... Sim. Com certeza. Já fica aí já o... Doutor Thomas, o Wallace, para finalizar, eu gostaria, eu sei que todos queriam fazer essa pergunta, porque o preço, aqui, como é que fala? Acessível, como é que fala? A palavra está enrolando. Acessível. Para classe mais baixa, mais alta, como é que é o preço? Bem, nós temos normalmente um preço tabelado, né? Que é a zeólita num pote, vendido como cosmético, em pó, que vem com colher dosadora, a standard é R$65, e a do sachê é R$62. Né? A de 200 gramas, num pote é R$115, e no sachê é R$112. Temos sachês de 100 gramas para 40 doses, que custam o mesmo valor, igual a standard, são R$62 nos sachês. E quantos Desculpa? Esse potezinho que você está falando dura para quanto tempo de uso? Qual o tempo? Então, 40 doses. 40 doses a standard ou silver, né? Um pote é vendido como zeolita silver. São 40 doses, e o mesmo pote a gente consegue colocar 200 gramas de zeólita premium ou gold, que serve para 80 dias, 80 doses, o dobro. Isso aí. Então, tem essas formas, mas vocês trabalham principalmente com sachês de 40 dias. Né? O Fernando sempre usa esses sachês de 40 dias, né? Então, a zeólita mais grossa é a mais fina.